Estou puxando o quadro. Vou deixar o quadro. Fica melhor aqui ou aqui, piazada? Onde é que fica melhor? Aqui? Aqui. Por que que eu tô com esse quadro aqui? Pra gente tentar entender um crime que está sendo investigado pela Polícia Civil. Porque o catatal é grande. Eu quero chamar Felipe Croix aqui. Coloca o Felipex no ar, que ele vai começar a desenrolar esse fato. Na medida que ele for contando, eu não sei se é ele que vai contar ou se a Sonora vai contar, tem a Sonora, e depois a gente volta com ele para trazer os detalhes. Bom, Felipe, faz o que você preparou para depois a gente esmiuçar a sequência desse caso investigado pela DIC. É contigo, fala lá, Felipe. Pois é, Eduardo, o que acontece, né? A princípio era uma tentativa de latrocínio, aquele crime onde o bandido tenta matar a vítima, né? Ou mata a vítima para poder roubar. Nesse caso foi uma tentativa, ele atirou contra a mulher e teria levado aí alguns pertences dela. Tratava-se, então, a princípio, de uma tentativa de latrocínio, mas durante a investigação, a polícia descobriu que não era bem assim. Na verdade, era um homicídio que teria sido encomendado. Um paraguaio, que seria um matador de aluguel lá no Paraguai, já tem, inclusive, crimes que responde lá no país dele, foi contratado para vir aqui para Chapecó matar a vítima, que seria, então, o nome dela é vítima Maria Aparecida Moraes. Maria Aparecida Moraes, de 48 anos de idade. Para a gente entender um pouco do como que foi o desenrolar dessa investigação, vamos acompanhar o que o delegado Wagner Papini contou hoje para a gente na coletiva de imprensa. Não se tratou de um latrocínio tentado, e sim de um homicídio tentado, qualificado pela promessa de recompensa, pela torpeza e pela traição. Ao todo, 4 indivíduos foram identificados como envolvidos nesse crime. Temos o paraguaio como executor, temos uma cartomante, temos um cigano, que é o esposo da cartomante, e temos a mandante do crime como os envolvidos. Atualmente, a mandante está respondendo o inquérito policial em liberdade, tendo em vista que os requisitos da prisão preventiva dela ainda não foram satisfeitos. Ela está colaborando de forma efetiva com a Polícia Civil, inclusive apresentou os documentos comprobatórios da quantia que ela havia pagado à cartomante. Tratava-se da quantia de R$340 mil. Posteriormente, após a prática criminosa, ela efetuou o pagamento de mais R$800 mil, por meio de 16 cheques assinados no valor de R$50 mil cada. Desses R$800 mil, somente um cheque de 50 mil foi compensado. O restante dos cheques foram sustados, após ela tomar conhecimento que a Polícia Civil já havia a elencado como envolvida no crime. Essa atitude de sustar os cheques foi acompanhada de orientação da defesa. A mandante foi interrogada, admitiu a prática criminosa, mencionou que fez isso motivado por ciúmes, e atualmente ela está em liberdade, mas está colaborando conosco. Estamos à procura de Fabiano Aristides, de 37 anos de idade, que foi responsável por ir até a cidade do Leste e lá efetuar a contratação do paraguaio para vir ao Brasil e efetuar esse crime. Esse crime deveria parecer para a sociedade um latrocínio, com a finalidade nítida de isentar os reais interessados na prática delituosa. Vamos entender o que aconteceu. O troço é enrolado aqui, se sai a Sonora pela metade, fica pior ainda. Vamos entender esse negócio aqui. Ô, Felipe Croix, tipifica a ação de cada pessoa para a gente poder fazer um croquis e entender o que aconteceu. Começo do mês de junho. Começa contando para a gente entender. Pois é, história muito complexa, né, Eduardo? Para a gente entender primeiro, escreve aí no quadro, então, os participantes desse crime, né? Tem a cartomante, pode escrever aí cartomante. Tem o marido da cartomante. Calma lá. Temos também o paraguaio, que foi contratado pelo marido da cartomante. Marido da cartomante. E tem o autor, né? O autor contratado. Isso, o autor é um paraguaio, que seria um matador de aluguel que foi contratado, isso mesmo. E aí tem a mandante do crime, que seria então a ex-mulher do marido da vítima. A ex-mulher do marido da vítima. Então, a mandante do crime seria a ex-mulher do marido da vítima. Além desses, então, temos a vítima também, a Maria Aparecida Moraes, de 48 anos, que era esposa, então, do ex-marido da mandante desse crime.
Tudo certo olha aí, quantas Eduardo? pessoas. Uma cartomante, o marido da cartomante, para lá ou para cá? Então, a cartomante, um personagem, um envolvido, marido da cartomante, 2 envolvidos, o paraguaio contratado, que seria um matador de aluguel, envolvido, a mandante do crime, que seria ex-mulher do cidadão que atualmente é esposo da vítima, de 48 anos. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 5 pessoas envolvidas. Aí como é que deu o catatal? Como é que é o histórico disso aqui? Pois é, Eduardo, o que acontece, né? A ex-mulher do marido da vítima já estava separada desse homem há 4 anos. Tá. Mas ela estava com muitos ciúmes e procurou então os serviços dessa cartomante aqui na cidade de Chapecó. Foi até lá, então disse para ela, olha, eu quero que eles se separem. Ela tentou de várias formas, não estava dando certo, então a cartomante disse, olha, me dá 340 mil reais que eu vou consumir com a vida desse homem. Com a vida dessa mulher, na verdade, né? A vida da vítima, a Maria Aparecida Moraes, que era casada com o ex-marido dela. A mulher foi lá e pagou 340 mil reais para essa cartomante. Essa cartomante, então, pediu para o marido dela, o marido da cartomante, né, ir até o Paraguai e contratar os serviços do matador de aluguel. Então, ele foi até o Paraguai e contratou esse paraguaio aí, que seria o matador de aluguel de 30 anos de idade. Está acompanhando a história, Eduardo? Sim. Pode continuar. Então, o que acontece? Ele contratou o paraguaio veio para o Brasil. E aqui no Brasil eles ficaram uma semana, né, antes da data do crime, dia 3 de junho que esse crime aconteceu. No finalzinho ali do mês de maio ele já estava aqui em Chapecó e ficaram uma semana tentando procurar a Maria Aparecida Moraes, que seria a mulher que ele deveria matar. Ele foi contratado pelo valor de 35 mil reais, recebeu 15 mil à vista e então o marido dessa cartomante disse, olha, eu vou te dar 15 mil à vista, você vai ter que comprar uma motocicleta e também a arma do crime, para você poder cometer esse crime aqui em Chapecó. O homem fez isso, comprou então uma motocicleta e também uma arma paraguaia, uma pistola, que na verdade corresponde a um calibre 32 aqui no Brasil. Ele procurou essa mulher aqui, a Maria Aparecida Moraes, por uma semana, foi em vários locais onde ela teria propriedades, mas não conseguiu encontrá-la. E no dia 3 de junho, encontrou ela então no centro da cidade de Chapecó. Foi quando esse crime foi consumado. Ele efetuou o disparo contra essa mulher, foram 3 tiros, um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. Então, ele tentou fugir. Mas na fuga, como não conhece aqui a cidade de Chapecó, o GPS fez com que ele se perdesse e a polícia já estava no encalço. E foi a guarda municipal, então, que conseguiu prender esse paraguaio. Isso, segundo o delegado Wagner Papini, foi essencial para que eles pudessem, então, desenrolar toda essa história que é muito complexa. Depois que prenderam o paraguaio, ele, então, em depoimento, contou o que havia acontecido. Olha, eu fui contratado por um homem. O homem é esse que a gente vai colocar na tela e que está foragido, inclusive, e a polícia está divulgando a foto dele. O Fabiano Aristides, de 37 anos de idade. O Fabiano Aristides seria o marido da cartomante, que teria, então, contratado esse paraguaio para cometer o crime aqui em Chapecó. Acompanhando até aqui, Eduardo? Acompanhando, tá esclarecidíssimo, tranquilo, pode prosseguir. E aí o que aconteceu? O paraguaio contou que foi o Fabiano que teria contratado. Os policiais então iniciaram investigações, verificaram que o Fabiano seria então o marido dessa cartomante. Essa cartomante também acabou sendo presa, já está presa, então são 2 detidos nesse caso por enquanto. A cartomante e também o paraguaio que foi o autor desses disparos. E aí os policiais continuaram essa investigação e chegaram à conclusão de que a cartomante teria mandado o marido contratar esse matador de aluguel, a mando da então mandante desse crime, né? Que seria a ex-esposa do marido da vítima, do marido da Maria Aparecida Moraes, de 48 anos. E aí os policiais conseguiram identificar tudo isso, prenderam a cartomante. Só que antes de prender a cartomante disse o seguinte para a mandante desse crime, né? Como o crime não tinha sido consumado, a Maria Aparecida recebeu o tiro na cabeça, mas não morreu, foi internada no hospital, por enquanto passa bem, segundo as informações da Polícia Civil. Ela disse o seguinte, olha, você tem que me dar mais 800 mil reais. E aí a gente vai resolver essa situação. A mulher assinou 15 cheques no valor de 50 mil reais que foram dados à cartomante. Um dos cheques foi sacado por ela, mas depois que ela foi presa, então os policiais conseguiram chegar à mandante desse crime e aí sustaram todos os outros cheques. A mandante do crime continua em liberdade porque está colaborando com a justiça e contou
tudo o que havia acontecido, assumiu que realmente teria contratado essa cartomante para ela consumir com a vida da vítima, que seria então a atual esposa do ex-marido dela, e agora ela segue então em liberdade colaborando com a justiça. Mas quem segue sendo procurado então é esse que a gente já mostrou na tela, é o Fabiano Aristides, de 37 anos de idade, que teria sido o homem que contratou esse paraguaio para cometer esse crime. Uma história muito complexa, motivada então por ciúmes dessa mulher que seria a ex-companheira do atual marido da vítima. E agora, por enquanto, a vítima passa bem, o marido dela também foi ouvido de forma informal pelo delegado. E eles seguem nessa investigação, estão aguardando então a prisão do Fabiano para poder enviar esse inquérito ao fórum. Todos devem ir a júri popular e podem responder então por homicídio triplamente qualificado. Eduardo. Obrigado, Felipe. Uma história complexa. Preferimos fazer essa sequência aqui para que se pudesse entender, né? Então, tinha uma pessoa descontente com uma relação que acabou chegando buscando uma alternativa através desta, então, cartomante, que cobrou R$340 mil em dinheiro, passou a missão para o, então, marido ou companheiro dela encontrar um pistoleiro que foi buscado no Paraguai. Chegou aqui, cometeu o crime, que seria para ser um latrocínio, que deu tudo errado. Inclusive, na fuga, esse sujeito foi preso pela Guarda Municipal porque o GPS dele não funcionou e largou ele num local sem saída onde a guarda estava cercando e ele acabou preso. Então, quem está preso? Está preso esse que foi contratado, que é o paraguaio. Esta pessoa que é tida como uma cartomante está presa e o marido dela, que é esse que a gente apresentou na foto, está sendo procurado. A pessoa que teria pensado e pedido o que aconteceu está em liberdade porque colabora com a polícia e a vítima de toda essa confusão segue se recuperando. Informações que foram repassadas pela polícia. Tudo isso que a gente explicou aqui foi repassado pela Polícia Civil através da Divisão de Investigação Criminal, que está buscando fazer a mais uma prisão para remeter tudo ao Ministério Público.